Previsões do Vasco da Gama 2026. Ano novo, vida nova, mas as coisas nem sempre renovam com a passagem do ano. E muitas vezes não acontece, né? Vamos ver, né? Algumas previsões aqui pro ano que vem. E se a gente vai ser feliz, se a gente vai ser triste, se a gente vai continuar na mesma merda. E vambora! Aqui tá a tier list, a gente dividiu em feitos de cima pra baixo, como toda tier list, né? Primeiro tem histórico, aí segundo vem o grande, o terceiro é o necessário, o que o Vasco tem que fazer. Tem o vergonha e tem o vexame. Lembrando, vergonha e vexame não são sinônimos nesse tier list, né? Porque acho que na língua portuguesa é. Vexame é aquele bagulho tipo, é o vexame que fica na sua história, do seu clube. Tipo tomar uma goleada para um time venezuelano, né? Semi-profissional. Mas enfim. E a primeira é classificar para Sul-Americana. Foda-se. Classificar para Sul-Americana é uma vergonha. É o segundo ano seguido que o Vasco classifica para a Sul-Americana. Tá bom que se pegar um histórico maior, né? O Vasco não tá disputando a Sul-Americana há tanto tempo, porque, né? Mas classificar para a Sul-Americana é sim uma vergonha. E da forma que o Vasco se classificou no ano passado, que é 2025, né? No ano passado, foi uma vergonha, porra. A gente só se classificou porque os 4 que estavam na Copa do Brasil, tirando nós, então são 3, os 3 estavam na nossa frente, tá ligado? E a gente pegou a última vaga da Sul-Americana. Isso é uma vergonha. Classificar pra Sul-Americana lá em nono, oitavo, que nem o São Paulo classificou, é uma coisa. Classificar em último, no Brasileirão, classificou quase todo mundo, é uma vergonha, pô. E classificar de novo pra Sul-Americana vai ser uma vergonha. E o Vasco, no Brasileirão, chegou um determinado tempo que ele tava brigando por pré-Libertadores. Só que aí, né, 7 derrotas seguidas, né? 7 derrotas seguidas. 7 derrotas seguidas. Ser campeão da Sul-Americana. Porra, eu acho uma coisa grande. Não vou dizer que é necessário. O Vasco ganhando a Copa Sul-Americana não vai ser necessário pro ano do Vasco, pro Vasco se salvar de uma possível falência. Porque a Sul-Americana não dá tanto dinheiro assim. Das 4 competições que a gente vai ter esse ano, que é a Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão e Carioca, a Sul-Americana é a terceira que menos paga, né? O Carioca ainda vai pagar uma coisinha que nem pagava, vai voltar a pagar esse ano. Ser campeão da Sul-Americana, a gente vai pra uma Libertadores. Também é importante pra caralho. Mas o Vasco não vai ser gigantesco porque vai ganhar uma Sul-Americana, tá ligado? O Vasco foi o primeiro campeão sul-americano da história. A gente foi pioneiro nessa porra. Antes de ser chifrinho, essa porra já foi importante, a gente ganhou quando era importante. Agora que não vale nada, a gente não precisa ganhar. Mas se a gente ganhar, vai ser algo grande. Não acho a Sul-Americana, porra, um título de merda. Não é um carioca, tá ligado? Grandes atuações. Coloquei aqui o exemplo. Acho que é a melhor atuação que o Vasco teve ano passado, que foi o 6-0 em cima do Santos. Eu acho que grandes atuações pro time do Vasco é necessário. Porque essas grandes atuações, porra, dá confiança pra nós, porra. Nós, torcedor. Esse idiota aqui. Porra, quantas vezes você vai ver o seu time, que tá numa situação de merda, você vai pro estádio ou você assiste na TV, gasta sua tarde vendo a porra do seu time jogando, e ele mete um 6-0 fora de casa, porra. Não são muitas vezes que você vê isso, e são momentos que, porra, que tu vê essa porra e tu fica feliz. Não tem como você ir pra casa triste depois de um 6-0 em cima do Santos. Santos esse que cagou em cima do Vasco, né, na primeira rodada. O presidente do Santos cagou na cabeça do Vasco, depois de uma derrota pra nós, de virada. Aí fala, não dá pra perder pro Vasco em São Januário. Não dá. Vexames. Vexames. Eu vou deixar no vexame. Mas, tipo assim, vexame eu tô incluindo vexames. Não sei como eu vou falar. Por exemplo, a gente perdeu de 5-0 pro Galo na última rodada do Brasileiro do ano passado. É uma vergonha, na minha opinião. Tá ligado? Porque o Vasco, ele poupou todo mundo. Se o Diniz pudesse, ele se poupava daquele jogo. E ainda mais teve o Hugo Moura, filha da... Calma. Teve o Hugo Moura, que fez aquela merda, como ele sempre faz. Ele nem faz merda. E condicionou a porra toda. E o Fusati também no gol, não existe, né? Agora, vexame é uma coisa que não tem como a gente, porra, tomar goleado de um time, né? De tomar uma goleada de um time venezuelano. Talvez a Venezuela nem exista mais agora que o Trump tá lá invadindo tudo. E a gente perdeu pra um time venezuelano, mano. É um bagulho assim, fora da casinha. A gente tem que colocar aqui que é importante as grandes atuações no necessário. Porque o Diniz, ele só tá no Vasco ainda porque ele teve grandes atuações. Porque o tanto de vexame que o Diniz passou no passado, qualquer outro filho da puta já teria caído. E eu gosto do Diniz, eu quero que o Diniz continue, porque ele justamente tem grandes atuações no Vasco. Por isso que eu acho importante grandes atuações ser algo necessário pro Vasco. E vexame ser um vexame só pra fazer esse contraponto. Lesões graves. Eu acho que é uma coisa
Eu coloquei aqui lesões graves, né? Não tem como encaixar em nenhuma porra aqui agora que eu tô vendo, né? Talvez eu não tenha pensado direito quando eu botei. Mas quando eu vi essa foto do Jair, eu tinha que botar em algum tópico, tá ligado? Contratações boas é algo necessário pro Vasco. O Vasco, ele se safou de uma merda no ano passado por conta da janela do meio do ano. E o Vasco fez, porra, do cu um bolso. No sentido de... acho que essa expressão não existe. Fez, porra, contratações assim pontuais, sem gastar dinheiro, porque o Vasco não tinha dinheiro pra gastar. E que deu certo, tá ligado? O Vasco saiu do risco de rebaixamento. As pessoas ainda falam, não, o Vasco lutou pra não cair até a última rodada. Isso é mentira. Se tivesse 2 rodadas, talvez o Vasco tinha brigado pra não cair. Mas o Vasco chegou na última rodada sem, foda-se, cagando pro brasileiro, né? Afogado só na Copa do Brasil. Muito graças ao Andrés Gomes, ao Carlos Cuesta, ao Robert Renan, Cauã Barros, né? Que não é uma contratação, mas trouxe de volta, que é muito importante. Aproveitou a base que estava em desenvolvimento já. Esse ano o Vasco, ele na Copinha, né? Teve o primeiro jogo no sábado. Jogou bem. Assim, acho que o Vasco jogou bem na Copinha. O Zucarello desencantou. O Breno Lopes também marcou dele. Aquela jogada do último gol do Breno Lopes ali no finalzinho foi bem trabalhado. Foi um dinizismo ali. Foi um eu acho que o Vasco esse ano tem que fazer algumas contratações que deem certo. Já tá quase confirmado que o Rojas... Eu sempre desconfio quando o jogador é Rojas. Porque sempre tem Rojas e sempre o jogador é meia bomba. Vai trazer o Rojas pro Vasco. Tem especulações assim, porra, absurdas. Otamendi no Vasco. Douglas Luiz. Essas porra... Eu acho que não tem como. A Nike tá fazendo um vexame, né, na Copinha, com aqueles uniformes horroroso, provisório. A capa não entregou o uniforme provisório, a Nike tá entregando. É um bagulho que me deixa puto, tá? E me deixa com medo. Eu tenho medo da Nike cagar na cabeça do Vasco. Eu espero que a Nike esteja preparando uma super evento assim, pra já uniforme, uma contratação pica. Não tem nenhuma informação dessa e eu estou cagado. Dito isso, tem que contratar. Porque o Vasco não tem elenco, né? Contratações ruins é algo vergonhosíssimo. E acontece sempre com esse time. Cara, o que foi o Lade Augusto? O que foi o porra do Suíço? O Suíço tá no Vasco. O Suíço vai jogar o Carioca. A gente vai ver o Suíço. O Suíço vai dar 3 tapas assim de qualidade. Todo mundo vai falar, nossa, o Suíço joga bola pra caralho. Aí nos últimos 35 jogos, ele não vai ter dado uma assistência, não vai ter dado porra, não vai fazer nada. O Suíço nunca fez nada no Vasco. Foi mal. Me irritei. Vendeu o Ryan. Eu acho que a venda do Ryan, ela é uma venda necessária pro Vasco nesse atual momento, porque o Vasco precisa de dinheiro. Não tem como a gente ficar com essa banca toda que o Vasco é o Real Madrid que tem dinheiro, não precisa vender jogador. Se o Flamengo vende jogadores fodas, o Palmeiras vende jogadores fodas, quem é nós, meros pobres, pra segurar um jogador do tamanho do Ryan, mano? Quer dizer, a gente não vai conseguir manter o Ryan e deixar o clube saudável, pô. Vasco pegou empréstimo com a Crefisa no início do ano para arcar com seus custos, né? Pegou acho que 80 milhões com a Crefisa para pagar os custos operacionais do Vasco. Se a gente tá pegando empréstimo, é porque a gente precisa de dinheiro. E se a gente precisa de dinheiro, tem que vender eu ia falar Natan, tô ficando doido. Tem que vender o Ryan, mano. E assim, a venda do Ryan vai ser algo histórico, né? Vai ser a maior venda da história do Vasco, provavelmente. É o que tudo indica. Mas eu vou deixar, porque vai ser mais necessário do que histórico. A gente tem que lembrar, os times, principalmente o Palmeiras, ele começou a se reerguer, se manter economicamente saudável, quando ele começou a trazer jogadores da base e vender por altos valores e ir se equilibrando. E começou isso desde o Gabriel Jesus, tá ligado? O Flamengo fez a mesma coisa a partir ali do Paquetá, Vinícius Júnior, até um pouco antes com os outros cabas lá. Então, o Vasco tem que vender o Ryan. Pode vender na metade do ano, assim, porque a janela vai ser mais agressiva, porque vai ser o início do ano europeu. Ok, mas tem que vender o Ryan esse ano. A venda da SAF também é algo necessário. Tá saindo umas notícias que já me deixou meio triste, porque aparentemente esse é o enteado da Leila, né? Eu esqueci o nome dele. Ele tá pedindo muita coisa assim no Vasco, muitas garantias, até porque, convenhamos, é uma placa furada do caralho. Mas não fala pra ele não, tá? Eu tô meio apreensivo com essa porra, né? Tem que vender o Vasco de novo. Porque a gente nunca sabe quando que vai ser julgado, tá? Um bagulho lá da FGV, que vai... Uma bomba, né? Aquele imbróglio com a 777. A gente corre o risco de voltar pra montar 777. Tá bom que eu acho que isso não vai acontecer, né? Porque eu acho que a 777 realmente se fudeu
forte, bonito. Mas tem o risco do Vasco, porra, ser vendido por, sei lá, uma mariola. Ganhar clássicos é necessário. Eu sou meio... Cara, eu sou muito ranzinza, né? Tipo assim, eu não coloquei nada no histórico. É porque assim, mano, ganhar clássico pra mim é normal. Não sei pra vocês. Porque o Vasco ali no Rio bate todo mundo. Ultimamente não tá sendo tanto, né? Ano passado a gente não ganhou do Botafogo no Brasileiro. Acho que ganhou no Carioca. Fluminense a gente perdeu uma, empatou outra. Mas esses dois times a gente eliminou na Copa do Brasil, então pau no cu deles. Flamengo a gente não ganhou, mas também não perdeu no Brasileiro. A gente empatou os dois jogos. Mas ganhar clássico é algo que engrandece o clube, mano. Toda vez que alguém ganha um clássico, pro anímico do time, isso engrandece o clube, pô. Vai ganhando mais confiança, ganhando mais... Por que não? Ganhando mais mídia em cima da vitória contra o seu rival. Porque, pô, clássico é essa parada, né? Você ganha um clássico, você tem a visão midiática maior do que se você ganhar uma partida, pô, contra o Santos. Imagina se o Vasco tivesse metido 6 a 0 em cima do Botafogo, em cima do Fluminense, em cima do Flamengo. Porra, esse é um bagulho muito maior do que foi. Perder clássico sempre é uma vergonha, né? Não vou colocar vexame porque é normal, é do jogo. A gente perde, a gente ganha. Mais ganha do que perde. No Carioca, ser desclassificado, não ir pra Taça Rio, não ganhar, não ir pro mata-mata lá, é um vexame, tá ligado? É um vexame. O Vasco, nos seus piores anos de sua história recente, não passou um vexame desse. Acho que o Botafogo fez isso algumas vezes. Não sei se foi esse ano, foi ano passado. Quer dizer, ano passado e ano retrasado, sei lá. Ser campeão carioca, eu acho algo grande. Pô, não vou ser o chato que vai falar, pô, ganhar carioca é algo fugaz, assim, algo merda. Não, é um título, mano. O Vasco tem que voltar a ter um sentimento de ser campeão de alguma porra, né? Agora, ser campeão da Taça Rio, eu acho vexame. Vexame. É vexame. Não, mentira, eu vou focar. Claro, ser campeão da Taça Rio é uma vergonha, vai. Porque, pô, você vai ser o melhor dos piores. Eu prefiro ser o pior dos melhores do que o melhor dos piores. Classificar para Libertadores é algo grande, é algo necessário. O Vasco tá muito tempo sem jogar Libertadores, isso me incomoda, porque Libertadores cada vez mais tá ficando pior no sentido de qualidade, assim, de competitividade dos clubes sul-americanos, né? Querendo ou não, o Brasil tá com muito mais dinheiro que os outros países, influenciando o futebol. Então tá mais fácil de ganhar Libertadores, né? Não à toa, o Fluminense ganhou Libertadores, Botafogo ganhou Libertadores, o Flamengo tá ganhando Libertadores aí, porque a competição ficou uma merda. Essa é a verdade. Cara, eu falei sem convicção nenhuma essa porra. Eu acho que é algo necessário pro Vasco, pra se reerguer. Não vou falar algo que é grande, porque, pô, a Libertadores era uma competição que o Vasco frequentava e fazia partidas malucas, que nem fazia com aquele, acho que é George Wilson, mano. Lá na atitude do caralho, fez 4, tomou 4, foi pros pênaltis e passou. Atuações recentes assim que, porra, eram loucuras. O Vasco é louco. Classificar pra Libertadores direto, aí eu acho que é grande. Porque isso vai transformar o Vasco num time sólido, num time regular, que é o que o Vasco não é há muito tempo. Classificar pra Libertadores direto, por exemplo, quinto colocado, ou ficar no G5, G4, o Vasco frequentou esse ponto do Brasileirão muitas poucas vezes. Na era dos pontos corridos, o Vasco só mamou. Então eu acho que é algo grande sim, é algo importante pra nós. É algo real, é algo possível, algo muito difícil, mas é possível. Ser rebaixado, foda-se, né? Foda-se, né? Não tem como classificar como outra coisa. O limbo do brasileiro é uma merda, é uma vergonha. Eu acho que é pior do que classificar pra Sul-Americana é não classificar pra nada, entendeu? A gente quase ficou no limbo esse ano. Por uma posição a gente não ficou nessa porra desse limbo. E campeão do brasileiro seria algo histórico. Não tem nem muito o que falar, porque, por exemplo, o Vasco, ele é tetracampeão. Tetracampeão do Brasileirão da sua história. O Vasco nunca foi campeão do Brasileirão na era dos pontos corridos. Isso só mostra que o Vasco é uma pica gigantesca, né? Porque o Vasco tá mais de 25 anos sem ganhar a porra do Brasileiro. Não, mentira. É 25, né? Agora fez 25. Tá 20 muitos anos sem ganhar o Brasileiro. E mesmo assim, tem mais brasileiro que o Botafogo. Mesma quantidade de brasileiro que o Fluminense, que nasceu esse século, importante lembrar. E sempre é o nosso filhinho. Continua sendo uma pica gigantesca. O Vasco é muito pica. Essa aqui é a minha tier list. Se você discorda, se você concorda, se você quer fazer a sua tier list, comente aqui embaixo que eu mando o link para você fazer. A gente vai voltar com conteúdo de Vascão.
apesar de não estar tendo jogo, a gente vai voltar com o conteúdo do Vascão, porque é melhor que quando o Vasco não joga, né? Ser vascaíno é uma delícia, o problema é quando tem jogo. Se sair alguma notícia, questão de SAF, contratação, se a porra do Rojas for anunciada em algum momento, se tiver anúncio, se tiver camisa oficial da Nike, nós volta aqui pra comentar. Deixa a sua opinião, você acha que eu errei? Você acha que eu errei? Eu acho que eu tô certo. Mas comenta aí, quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Você discorda comigo? Você discorda de mim? Eu acho que essa tier list ficou maravilhosa.